Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos ter dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos fazer uma nova análise sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra continua, só que tem algumas cenas novas, alguns decorrimentos novos no palco das negociações, diríamos assim, de bastidores nesse conflito. Segundo lugar, nós vamos tratar a respeito do comércio varejista brasileiro, que, apesar do volume de vendas ter crescido um pouquinho em outubro, as lojas estão faturando cada vez menos e isso é uma coisa muito séria. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, eu acho que uma coisa que todo mundo tem na vida, querendo ou não, são vizinhos. Podem ser mais próximos, mais distantes, tanto em termos pessoais como fisicamente. Por exemplo, quem tem uma fazenda, o vizinho está a alguns quilômetros ou centenas de metros de distância. Mas o padrão urbano é vizinho de casa ou de apartamento. No meu caso aqui é apartamento, tem uma ótima vizinhança, quero deixar bem claro. Porém, nos tempos em que eu morava predominantemente em Brasília, entre 1999 e 2013, 2014, a situação não era muito assim. Tinha colegas de prédio que realmente eram barra pesadas, ou aprontavam, ou faziam barulhos, ou eram inconvenientes. E teve até um lá que resolveu dar cabo da própria vida, abriu o gás e quase provocou um incêndio, uma explosão geral no prédio inteiro. Mas é aquela coisa, tem vizinho legal e tem vizinho chato. Eu quero falar sobre vizinho chato hoje. Especialmente daqueles que a gente convive durante vários e vários anos. Acabamos nos acostumando com eles e no momento ou eventualmente eles resolvem se mudar de local, temos que esperar para novos companheiros de condomínio. E aí é uma incógnita, será que eles vão ser melhores ou piores do que o anterior, mesmo que ele tenha sido um chato de galocha? Gente, isso aí se aplica não só à nossa vida pessoal, mas também à geopolítica mundial. O que eu quero falar? Onde é que eu quero chegar com isso? Os Estados Unidos tinham um documento altamente secreto, que depois de divulgado virou documento público, deixou de ser secreto, portanto, no qual faz uma estimativa de que a Rússia, na invasão da Ucrânia, e aí eu deixo bem claro meu total apoio aos ucranianos que foram invadidos, foram agredidos de forma injustificável, então eles merecem recuperar todo o seu território, mas eu estou falando aqui de fatos, não de opinião. O que aconteceu? Os Estados Unidos, como eu falei, acabou divulgando, não sei se intencionalmente ou não, um documento, um relatório, onde estima que os russos, na invasão da Ucrânia, perderam nada mais, nada menos do que 331 mil soldados da sua elite. Isso corresponde a 87% da força invasora, que eram os soldados militarmente mais qualificados daquele país. Ou seja, tiveram praticamente suas forças armadas dizimadas. Repuseram em termos numéricos esses soldados. Teve vários episódios de russos fugindo do país para não servir na guerra, mas conseguiram mais gente, mais contingentes, mercenários ou não, para substituir essas perdas e o palco do conflito agora está mais ou menos equilibrado. Esse cenário, se nós ficarmos somente nele, parece ser bastante positivo para o futuro da Ucrânia, já que eles estão lidando com inimigos mais fracos e muito menos equipados, uma vez que nesse relatório também foi divulgado que os russos perderam mais de 1.300 veículos blindados e tiveram que substituir esses tanques de guerra, não sei o que mais, por armamentos, por veículos lá da década de 70 que estavam armazenados e não teriam mais um uso tão ativo e agora estão sendo utilizados. Ou seja, o inimigo dos ucranianos está menos qualificado e também com pior qualidade de equipamento, apesar dos mísseis estarem fazendo muitos estragos. Tudo leva a crer que é só uma questão de tempo para que os ucranianos retomem seus territórios, estabilizem as fronteiras e o conflito se dê por encerrado. Será? Olha a coincidência do que está acontecendo. Nos Estados Unidos, o Congresso Nacional está cortando a verba da Presidência da República para repasse, para ajuda militar, não só a Ucrânia, mas também Israel. Mas principalmente os maiores gastos, sim, são destinados aos ucranianos. E aí vamos pensar, seria em tese uma questão de tempo a vitória dos ucranianos nessa guerra, de acordo com o fluxo de material bélico e munições que são enviados para aquele país, porém no momento em que o orçamento norte-americano, que é o que mais contribui, seca,
ou deixa de enviar tantas contribuições, ou vai deixar de enviar tantas contribuições, começa a ficar uma dúvida, uma pulga atrás da orelha de cada um de nós. Será que a Ucrânia, não recebendo essa ajuda, tem condições de sustentar e até ampliar a linha de frente e vencer essa guerra? A maior parte dos especialistas em tecnologia, em conflitos bélicos, acredita que não. Quem sou eu para discutir com eles? Não é minha especialidade. Só tem o seguinte, a minha especialidade é tentar ver, tanto no campo da economia como no campo da geopolítica, o que os outros estão pensando, qual é o pensamento de fundo. Aí nós temos que sair um pouco da questão moral. Moralmente, eu vou repetir, eticamente, eu jamais deixaria de apoiar os ucranianos. Só que país que é país, governo que é governo, nem sempre pensa dessa maneira. Não é por sentimentos morais de certo ou errado que eles vão fazer a gestão, pelo menos nos bastidores do seu país, e aqui no Brasil nós sabemos muito bem disso. O que será que pode ter no fundo dessa história de reduzir orçamento bélico para sustentar a guerra ucraniana? E isso não parte só dos Estados Unidos, gente. Várias nações europeias, da OTAN também, já estão há algum tempo reduzindo as suas contribuições aos ucranianos. Será que tem alguma coisa por trás disso? Tem, provavelmente tem. Uma vez eu fiz um comentário aqui no Fora de Curva a respeito do futuro da Rússia caso perdesse a guerra para a Ucrânia, que é uma coisa cada vez mais possível. E tem várias incógnitas. E aí nós vamos voltar àquela história do vizinho. Será que é melhor ter um vizinho chato, inimigo até, que você conheça há vários anos e saiba como ele vai se comportar conforme a situação, do que ter alguma coisa nova, não sabe se é melhor ou pior, na sua vizinhança? Muitas pessoas optam pela segurança de ter um inimigo conhecido do que talvez um inimigo ou amigo desconhecido no futuro. E acredito que seja essa a intenção dos norte-americanos e da própria OTAN de começar a cercear o envio de tanta força, tanta tecnologia militar, tanto equipamento para a Ucrânia. Não que eles queiram que a Ucrânia perca a guerra, mas eles não querem desarmar completamente os russos, porque o maior país do mundo governado na prática por uma ditadura de Vladimir Putin, simplesmente poderia se desmantelar em várias outras nações. Chega a algumas estimativas a mais de 80 países dentro da grande Rússia. Então, 80 países podem ser 80 novas oportunidades ou 80 novos problemas. Ainda mais, uma Rússia desmantelada pode inspirar uma expansão chinesa para o território, especialmente da atual Rússia asiática, grande parte deles, como a Manchúria externa, que os chineses já começam a reivindicar nos seus mapas. E uma China ampliada, com todo o poderio econômico e bélico que tem, acessando os recursos naturais atualmente dominados pela Rússia, mais petróleo, gás, minerais, pode ser uma ameaça para os vizinhos ocidentais, Estados Unidos e OTAN, deixando bem claro. E aí, como é que se resolve isso? Continua forçando a guerra, que seria a justiça restabelecer os territórios ucranianos, mas em consequência disso, provavelmente, Vladimir Putin perderia o seu poder e com essa derrubada do ditador, evidentemente as eleições lá são fraudulentas. Isso faria com que se gerasse uma instabilidade não só interna, mas também global. E o que os países menos querem, especialmente na nossa conturbada história contemporânea, é mais treta, é mais bagunça. Então, na minha opinião, o que deve acontecer até ficar um cenário mais claro? Sim, redução do apoio à Ucrânia, mas não ao ponto deles entregarem todo o território para a Rússia, alguma defesa vai ser mantida, mas nunca, pelo menos nesse momento, então não dá para dizer nunca, mas pelo menos nos próximos tempos, vão evitar uma derrota completa dos russos, porque isso poderia descambar para várias consequências, talvez até mais graves, do que a Europa, o Japão e vários outros países lidarem com esse maior país do mundo, que é o vizinho chato, que naquela região do globo incomoda muito a gente, mas provavelmente não tanto como uma expansão chinesa, provavelmente não tanto como o surgimento de vários outros países, várias instabilidades territoriais por lá, que podem transformar aquela região do mundo, que é a maior parte do nosso planeta, pelo menos em cima do mar, num
grande no maior ainda caldeirão de pólvora. E isso justifica, é interessante ter uma Rússia militarmente mais fraca, mas não completamente incompetente, não completamente desarmada, na visão que eu acredito que estão tendo os componentes da OTAN nesse momento. E agora vamos para o segundo assunto do vídeo de hoje. Bom, o IBGE liberou hoje pela manhã os dados referentes às vendas do comércio varejista brasileiro no que se refere ao mês de outubro, ou seja, mês retrasado. Em termos de volume de quantidade de produtos vendidos, houve uma alta, foi registrado um crescimento de 1,86%. Mas o faturamento dessas vendas, em termos nominais, ou seja, não descontando a inflação, aumentou apenas 0,15%. Se nós descontarmos a inflação, teríamos uma queda real do faturamento com as vendas de 4,45%, gente. E isso é uma tendência que nós já vimos apontada aqui na fora de curva, que acredito que nós sejamos os únicos a divulgar esse tipo de informação, que tem que elaborar mais, tem que deflacionar as vendas nominais, e jornais, sites não estão interessados muito em analisar essa realidade da economia brasileira. O que está acontecendo? Se as vendas estão crescendo, pelo menos em quantidades, e o faturamento caindo, nós temos uma situação de inconsistência de solidez empresarial. Acredito que dentro desse quadro tenha mais lojas fechando, os empresários do setor estão em dificuldades, girando seus estoques, tentando diminuir o ticket médio das mercadorias, como nós já vimos na inflação dos produtos eletroeletrônicos, e isso mostra muito claramente que o consumidor brasileiro, nesse momento, ele está muito desmobilizado. Ele, não vou dizer está comprando menos quantidades, mas está gastando menos em suas aquisições, e isso compromete renda, compromete faturamento e compromete emprego no médio prazo. A empregabilidade brasileira só não caiu porque nós estamos agora no último trimestre de 2023 e, naturalmente, nesse período, o número de contratações aumenta para fazer frente às festas de final de ano. No final de dezembro, ou seja, no finzinho desse mês, vão ocorrer, como sempre ocorre em todos os dezembros, demissões em massa, e janeiro o jogo começa todo de novo, muito certamente com menos vitalidade do que o mesmo período do ano passado, e especialmente comparado a 2022. Olha só mais um detalhamento das vendas varejistas agora de outubro de 2023, sempre comparando com o mesmo período do ano passado, ou seja, outubro de 2022. Em termos dos gêneros do varejo, o volume de vendas aumentou no setor de super e hipermercados, alta de 2,1%, e basicamente produtos farmacêuticos, que registrou uma alta de vendas de 9,2%. Vamos colocar nesse escopo a base também de cálculo do chamado comércio varejista ampliado, que inclui veículos ainda beneficiados por aquela questão dos incentivos fiscais, os produtos são entregues com algum atraso, cresceu 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O resto tudo registrou queda. Combustíveis, o volume vendido caiu em relação a outubro de 2022, 9,5%. Os preços estão mais altos. Na parte de tecidos, vestuário, a queda foi de 3,4%, móveis e eletrodomésticos caiu pouquinho, 0,4%, só móveis, individualmente queda de 4,6%, e artigos de uso pessoal e doméstico, retração de 8,4%. Em suma, afora supermercados, produtos farmacêuticos e temporariamente veículos pelo incentivo governamental, o comércio varejista brasileiro está todo no vermelho, está em recessão, e isso é uma coisa muito séria. Espero sinceramente que as vendas de Natal superem as expectativas, que não são das mais alvissareiras, lembrando que o Black Friday foi uma frustração, mas também por outros motivos, e isso tenha o início de uma recuperação. Mas eu não acredito muito nisso não, gente. Apesar do IBGE e da própria RAIS do Ministério do Trabalho ficarem divulgando alta da empregabilidade, nós temos que ter claro que isso é coisa, são empregos temporários. Essa queda da desocupação, ela não dura muito tempo, aumenta novamente em janeiro ou final de dezembro. E isso significa que nós temos dificuldades muito grandes para 2024, dentro de uma situação de juros ainda elevados, uma inflação atualmente sim sob controle, mas
em função de um processo de queda de vendas, de resistência do consumidor a fazer suas compras, tanto de produtos do varejo como de serviços, e isso é um quadro recessivo, sem falar na indústria que, pelo menos a parte de transformação, de produção de matéria-prima em produtos, vai muito mal há várias décadas. Então o quadro que nós estamos enxergando aqui, lamentavelmente, não é dos melhores. Pode melhorar? Pode, mas para essa melhoria acontecer, há a necessidade de reversão de algumas decisões equivocadas, a meu ver, por parte especialmente do governo federal e também agora dos estaduais. Eu estou falando do quê? Primeiro, essa fúria fiscal, como eu falei, tanto das autoridades federais, do Ministério da Fazenda, e agora especialmente de vários governos estaduais, especialmente aqui do Sul e Sudeste, que estão com aquela pressa toda de aumentar ICMS, e a alta de impostos significa o quê? Menos dinheiro no nosso bolso, seja empresário, trabalhador, profissional liberal ou aposentado, e, eventualmente, a perspectiva de mais uma graninha para os estados, que normalmente isso não acontece, especialmente diante da alta carga tributária que nós temos agora no Brasil, quando o aumento de impostos acaba inibindo o consumo e a arrecadação, por esse lado, sofre pressões negativas. Gente, o que está se aproximando para o ano que vem, eu queria dar boas festas nesse momento, espero ainda poder dar esse recado nas próximas semanas, mas eu tenho que estar ligado na realidade. E a realidade me mostra que a situação econômica do Brasil, ela está em fase de agravamento. Seria muito bom que governo federal e os estaduais, e eventualmente também os municipais, começassem a pensar em economizar, em parar de tentar arrecadar tanto, cortar seus gastos, e esse corte beneficiar a sociedade que realmente rala, que trabalha, que produz no setor privado, que é esse grupo de pessoas que somos a maioria, que efetivamente gera valor, que verdadeiramente faz a roda da economia girar e crescer. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos assuntos tratados nessa edição do Fora de Curva, e se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento, e aos novos que me assistem pela primeira vez, e aos velhos que não se inscreveram ainda, eu faço o convite para realmente se inscrever aqui no canal Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau gente!